Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos novamente ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Otávio Reis, sou especialista em prospecções e vendas no mercado B2B e o vídeo de hoje a gente vai falar de um dos livros mais conhecidos no mundo quando se fala em prospecção B2B, A Receita Previsível do Aaron Ross. Tá? Então a gente vai fazer um react desse livro, onde a gente vai falar sobre prospecções, sobre parte de etapas de vendas, sobre estratégia de vendas. Então, é um dos livros mais conhecidos sobre o tema, beleza? Fica aqui para você aprender muito sobre prospecções e vendas através do livro do Aaron Ross, beleza? Vamos lá pro livro e a gente já continua o nosso vídeo. Beleza? Já tô aqui no livro Receita Previsível, tá? Esse canal aqui é o Pipe Learn. Se você não conhece, depois a gente deixei aqui na descrição para você entrar lá. Lá tem vários resumos de livros aí bem conhecidos, então é legal. Você consegue visualizar um resumo ali antes de ler o livro. Para quem é ansioso aí, né? Não aguenta esperar para ler o livro completo, quer já saber o que tem lá dentro, só ver no Pipe Learn. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o livro Receita Previsível. Eu vou dar algumas paradas, fazer algumas paradas para comentar o livro do Receita Previsível, fechou? Então vamos no início aqui do vídeo. Vamos lá. Com a ascensão do marketing digital, as empresas se esqueceram que, em muitos casos, as vendas da porta para fora ainda são essenciais. O livro Receita Previsível, de Aaron Ross, é considerado por muitos a Bíblia de vendas do Vale do Silício. Beleza. Por que ele fala que é a Bíblia de vendas do Vale do Silício? Porque o Aaron Ross, que escreveu o livro, tá? ele aplicou essa estratégia numa das empresas do Vale do Silício, chamada Salesforce, tá? Que é um software na nuvem, um software de CRM na nuvem. Tá? Muitas pessoas conhecem aí. Então, se você conhece, por exemplo, o Pipedrive, o HubSpot, uma Leads2B, um RD Station CRM, é quase como se fosse aí a Salesforce uma dessas empresas, só que big, né? Ou seja, uma das maiores do mundo. As empresas só conseguirão pensar em propósito quando se livrarem da preocupação de não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. O método vai além das velhas táticas de contratar mais vendedores ou aumentar a carga dos atuais. Afinal, quando se espera resultados diferentes, não é inteligente fazer mais do mesmo. Legal. Então o que ele quer dizer aqui? Né? Ele está dizendo que o Aaron Ross entendeu, né, e quis mostrar isso no livro, que para você aumentar vendas, não necessariamente você precisa aumentar a tua equipe de vendedores. Você pode trabalhar através de outras estratégias mais inteligentes. Tá? Então isso que ele faz essa resenha no início do livro, que foi um tema que também assola muitas empresas. Né? Eu quero aumentar meu faturamento, vou aumentar meus vendedores. Teoricamente, pode ser que não é necessário fazer isso. É dos atuais. Afinal, quando se espera resultados diferentes, não é inteligente fazer mais do mesmo. A maior causa da oscilação financeira é a falta de fluxo contínuo de oportunidades. Logo, quanto melhor a geração de leads, maior a previsibilidade. Para isso, é preciso haver especialização do departamento comercial, pessoas dedicadas exclusivamente à tarefa de prospecção, pois vendedores... Legal. Então, o fluxo contínuo de oportunidades, o que é? Quando a gente tem uma equipe de vendas que fica esperando chegar um cliente, ou uma equipe de vendas que não tem a política de toda semana ou sempre realizar novas prospecções, trazer novos clientes para dentro da casa. Então ele defende que toda empresa precisa ter um fluxo contínuo de oportunidades, só que oportunidades ativas, da forma que você consiga prever. Ou seja, cada 100 empresas que eu abordar, eu vou conseguir vender para 10 delas. Então, isso que ele fala nessa questão de especialização. É quando ele fala que o vendedor precisa se especializar em prospectar. Vendedores externos odeiam essa parte e jamais terão tempo para gerar um fluxo contínuo, pois essa não é sua principal tarefa. Exato. Então, por exemplo, o vendedor ele tem que se preocupar em bater meta e vender, correto? Então, teoricamente, o que o Aaron Ross disse no livro é que os vendedores, por estarem tão preocupados em negociar e vender, eles acabam não tendo tempo ou não dando tempo devido à prospecção. Como a responsabilidade tira o foco da equipe. Que eu concordo, tá? Concordo com essa parte aí. Além de dificultar o treinamento e avaliação das métricas. Gente, fui vendedor, né, pô? Sou até hoje. Eu sei que se a gente se preocupa muito mais na negociação, no orçamento e fechar a venda. E quando sobra tempo, a gente prospecta. Se a gente não tem isso separado dentro da nossa empresa, ou não tem isso de forma muito organizada dentro da equipe de vendas, tá? Então acontece que a gente sempre deixa a prospecção, às vezes para o início do mês, às vezes para quando dá tempo, né? E não é essa parada. Se você faz isso, teoricamente, você acaba não tendo um fluxo contínuo de oportunidades.
Uma equipe onde cada um faz uma parte do processo pode gerar fluxos constantes de receita, mesmo que seu produto não seja cobrado através de mensalidades. Para mergulharmos no processo, vale a pena dar uma olhada nas nomenclaturas para termos uma linguagem comum. Prospects são aqueles que ainda não interagiram de nenhuma forma com a empresa. Leads, contatos que responderam positivamente a algum estímulo. Legal. Prospects, tá? Então, prospects, o que ele está falando aqui? Que como o Ross disse, tá? Ele passa a dar nomes para os clientes. Então, o cliente não passa a se chamar só cliente. Eu passo a ter nomes, esses clientes passam a ter nomes dependendo da etapa de vendas que ele está. Então, no início da venda, o que acontece? Ele é um prospect, ele é um cara que eu escolhi prospectar esse cliente, mas esse cliente não sabe que eu existo. Então, ele é um prospect. Depois de prospect, ele se torna um lead. Interesse na oferta. Pode ser através de um cadastro no site ou baixando materiais. Ao fazer isso, deixa de ser anônimo. Oportunidades. Legal, o que é um lead, tá? Lead, ou seja, você tem lá um e-book que você disponibilizou na internet, o cliente se cadastrou, passou a ter interesse no teu conteúdo. Não quer dizer que ele quer comprar. Passou a ter interesse no teu conteúdo, tá? E como é que ficam os leads na parte de prospecção, tá? A gente determina que é um lead na parte de prospecção, quando eu vou atrás do cliente. E quando quando a gente consegue falar com o cliente e apresentar a nossa empresa, apresentar o nosso projeto, e aí o cliente ele se interessa não em comprar, mas ele se interessa em saber mais. É isso que a gente classifica como um lead na parte de outbound. Leads qualificados pela equipe e considerados com boa chance de venda são os famosos contatos quentes. Clientes, aqueles que já trouxeram alguma receita. E campeões, além de terem comprado, indicam para outros. Então a sugestão é, você divide a tua empresa, tá, em todos esses setores. Setor de prospects, de leads, de oportunidades e de clientes campeões. O processo é bem simples. A equipe de prospecção recebe os leads qualificados do marketing e após entrar em contato por telefone e e-mail, descobre quais deles são reais oportunidades de negócio. Essas oportunidades devem ser repassadas aos vendedores externos. Ao invés das tradicionais chamadas frias, onde os clientes em potencial recebiam uma ligação inesperada, o livro sugere que a equipe de pré-vendas faça pesquisas e encontre influenciadores dentro da empresa, que podem indicar quem toma a decisão. Assim, quando o decisor for abordado pelo telefone, será por uma indicação. Esse processo se chama Cold Call 2.0. Legal. Ele falou aqui da Cold Call 2.0, que todo mundo vem perguntando, Otávio, o que é Cold Call 2.0? Tá? Ligação fria. O que acontece? Quando você liga numa empresa direto, sem falar com ninguém, sem essa empresa te conhecer, é uma ligação fria. Você está prospectando uma empresa de forma totalmente fria. O que o Aaron Ross já começa a entrar dentro da estratégia? Ele fala que antes de você ligar para a empresa, você pode esquentar essa empresa, ou seja, esquentar esse cliente através de algumas mensagens, e nessas mensagens você pergunta quem que é o responsável por tal setor. Então a ideia é coletar uma indicação interna de alguém da empresa para que na hora que você ligar, você já sabe quem que é essa pessoa e você também tem a prerrogativa da pessoa que te indicou. Então essa é uma estratégia para que você consiga não deixar a tua ligação tão fria assim. Por isso que é Cold Call 2.0. É uma atualização da ligação fria. Pelo telefone será por uma indicação. Esse processo se chama Cold Call 2.0. Exatamente. Para que o método funcione, é preciso dividir a equipe em algumas funções importantes. O primeiro deles é o Market Response Representative, ou MRR. É a pessoa que cuida exclusivamente de qualificar os leads vindos do marketing digital. É a ponte entre o marketing e as vendas da empresa. Segundo, muita atenção Sales aqui, Development Representative, ou SDR. São especializados em construir e organizar listas de clientes em potencial, qualificar esses contatos através de telefonemas e e-mails e repassar as reais oportunidades para os executivos de contas. Boa! Então a galera tem muita dúvida aqui dessa divisão, tá? O que é um SDR, o que é o MRR, que aqui no Brasil a gente não classifica muito como MRR, né? Não pegou essa sigla, tá? A gente vê muitas empresas dentro do Brasil que o SDR faz essas duas funções, tanto a de prospecção ativa, como essa aqui de recebimento dos leads do marketing, tá? Mas basicamente é uma pessoa só que faz tudo isso aqui, tá? Aqui no Brasil está sendo assim, o SDR acaba fazendo essas duas coisas, o que a gente não recomenda. Ou seja, você ter a mesma pessoa para fazer essas duas coisas não funciona. Porque esse cara que está vindo aqui do marketing é completamente diferente
do cara que eu estou prospectando. Então a pessoa, se ela atende os dois, ela tem uma tendência de gostar mais desse cara aqui, que está mais fácil. O cara que vem do marketing, que vem do Google, que vem do Facebook, ele chega com um mínimo de intenção de querer conhecer mais o teu produto, né? Ali o teu serviço, né? Esse cara da direita aqui, quando eu vou atrás do meu cliente, esse cara eu preciso despertar nele o interesse, ou seja, eu preciso abordar dores, problemas e desafios e desejos para que esse cara se interesse em falar comigo. Então, são duas formas completamente diferentes de atuação, por isso que não dá para ser a mesma pessoa. Se a sua empresa é muito pequena e não tem outro jeito, beleza. Mas nós sugerimos sempre tratar com pessoas diferentes. O cara que vai prospectar e o cara que vai receber o cliente através do marketing. Para que fechem a venda. É o primeiro membro da equipe a entrar diretamente em contato com o cliente para conhecê-lo melhor. Como centro das pré-vendas, o SDR tem um papel fundamental em gerar oportunidades para os vendedores. Sua missão pode ser dividida em 5 partes principais. Primeiro, aqui o Elon Ross já começa a falar só do SDR, né? Porque o livro é bem focado na parte de prospecção ativa, tá, galera? Então por isso que ele foca aqui no SDR. Ele precisa conhecer o perfil ideal do cliente para poder... Ele está dizendo quais são as atividades principais, tá? É um resumo do livro. Mas quais são as principais atividades de um SDR? Poder buscar aqueles com maior chance de comprar. Segundo, construir a lista usando base de contatos, buscas no LinkedIn e diversas outras formas. Todos devem estar em um único sistema para facilitar o controle. Terceiro, uma vez construída a lista, é hora de entrar em contato com essas pessoas por e-mail e telefone. O objetivo não é vender, mas conhecer melhor o lead. Informações como o setor, o tamanho da empresa e quem toma a decisão ajudam a separar o joio do trigo. Bom, vamos nesses 3 casos aqui primeiro, tá? O SDR, ele vai prospectar os clientes que têm as maiores chances de compra. Só que para isso, tem uma questão que nós falamos aqui, que é a construção do ICP, do Ideal Customer Profile, ou do perfil ideal de cliente. Então, para o SDR saber quem tem as maiores chances de compra, a empresa precisa desenhar o perfil ideal de cliente, através disso, do histórico passado, empresas que já compraram de vocês, quais são as personas que têm as maiores chances de darem continuidade no processo de vendas. Isso aqui tem que estar definido para o SDR conseguir formatar a lista dele, que é a construção de lista. Então ele vai construir a lista baseado nesse direcionamento, né? E aqui tem direcionamento também não só de persona, mas de setor, de região, tá? Depois ele vai construir uma lista em sistema, vai construir lista no LinkedIn, vai construir lista no Excel. E depois a parte 3 ele vai entrar em contato com esses clientes para descobrir o melhor lead. Porque eu construo uma lista de 300 empresas, mas nem todas eu consigo qualificar, nem todas as empresas são realmente empresas que eu posso vender, que eu posso atender. Então ele também vai filtrar. Então é quase como se fosse uma linha de filtragem aqui. Informações como o setor, o tamanho da empresa e quem toma a decisão ajudam a separar o joio do trigo. Quarto, venda o sonho. Esse é o momento de ligar a necessidade do cliente à solução que você oferece, fazendo o lead visualizar a solução dos sonhos. Eu posso vender o sonho. Quando ele fala de vender o sonho, tá? Nesse momento que o SDR está em contato com o cliente no telefone ou está realizando uma call com o cliente, tá? Nesse momento você tem que vender, quando ele fala de vender o sonho, é vender a resolução de um problema que você descobre durante essa ligação, durante essa call. Então você vende um sonho de uma resolução de um problema que o cliente está passando ali, de um desafio que ele está passando, de uma dor que ele tem, ou às vezes de um desejo que ele tem para a empresa dele, que a empresa dele ainda não atingiu. E quinto, passe o bastão para o executivo de contas. Quando o negócio estiver dentro do perfil do cliente e for identificada uma boa chance de fechamento, a partir daí o vendedor assume. Legal, então tudo isso aqui tem que ser identificado nessa reunião, nesse telefonema, se realmente faz sentido passar esse cliente para um vendedor. Né? O livro chama de executivo, tá? Então faz sentido passar? E se for passar, como é que é essa passagem de bastão? Tem que avisar o cliente, tem que avisar o vendedor, né? Tem que avisar o vendedor através do e-mail, através do WhatsApp, ligar para o vendedor. Como é que é essa passagem de bastão? Como é que ela é construída dentro da empresa? O ideal é que o SDR receba uma remuneração fixa e uma comissão paga mensalmente. O livro fala até de como pagar, né? O SDR. Então, como o SDR ele não participa da parte final, que é a venda, né? Como é que eu remunero o SDR? Então, o livro ele dá uma sugestão de que o SDR ganha sobre o que o vendedor vender
e também ele ganha sobre o batimento de metas através dessa passagem de bastão. Então ele ganha uma porcentagem das vendas e ele pode ganhar também um bônus pela quantidade de agendamentos que ele fez, ou seja, a quantidade não só de agendamentos, mas de oportunidades que ele passou para os vendedores. Então são 2 ganhos variáveis que o SDR pode ter, além, obviamente, de outros que a empresa tem, né? Ele precisa enxergar o executivo de contas como seu cliente. O objetivo é fornecer as melhores oportunidades possíveis. Fazendo isso, todos ganham. Todos ganham. Se eu sou um SDR e eu passo boas oportunidades para o meu vendedor, obviamente eu vou ganhar mais lá quando ele vender, né? Então, as minhas comissões vão ser maiores. Então, o SDR tem que se preocupar em passar o melhor oportunidade possível para o vendedor. O objetivo é fornecer as melhores oportunidades bem treinado assim que começar. M. Conversas com veteranos precisa ter os seguintes itens: configuração e exploração do CRM, conversas com veteranos para entender o processo, envio de e-mails para novos contatos, responder e-mails dos leads que interagirem, fazer ligações de prospecção e qualificação. Ele tá dizendo aqui que é a parte de como é que funciona um treinamento de um SDR, também ele fala bastante no livro de como você treinar. Então, se você abrir o livro, for ler o livro, né? Eu tenho o livro aqui, ó. Então, o livro tá aqui, ó. A carinha dele é esse aqui, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Então, ele tem um capítulo inteiro aqui dentro sobre como treinar um SDR. Então, se você tem dúvidas aqui de como treinar um SDR a partir do livro Receita Previsível, te ajuda muito. Então, tem que ter um bom CRM, um bom controle dessa sequência, porque o SDR ele entra em contato várias vezes com o mesmo lead. Então, tem que controlar isso dentro de um sistema, de um CRM, do HubSpot, de uma Leads to Be, de um Pipe Drive, tá? Existem vários outros aí, beleza? Se você quiser instalar Leads to Be, é comigo aqui, tá? Só falar comigo aqui que a gente instala Leads to Be aí na tua empresa. Ele tem que conversar com veteranos. Por que veteranos? Porque pessoas que já venderam com esses leads, como é que foi essa venda? O que esse lead fala durante a venda? Quais são as dores? Por que ele compra os produtos? Por que ele compra o seu serviço? Né? Precisa reenviar e-mails de leads antigos que não foram tratados atrás. Precisa fazer follow-ups. Precisa trabalhar no telefone. Então isso é o que eu demonstrado no livro, tá? Acrescentando hoje, um SDR precisa saber trabalhar bem com o LinkedIn, se o teu cliente estiver lá no LinkedIn, precisa saber trabalhar bem com o WhatsApp, tá? Tem que saber escrever muito bem e ter noção e bom senso para trabalhar dentro do WhatsApp. É essencial que esse conteúdo seja passado de forma intensiva, para que ele se adapte rapidamente. Outro personagem essencial no processo é o executivo de contas. São vendedores internos ou externos responsáveis por fechar os negócios repassados pelos SDRs. E por último, temos os Customer Success. Seu papel é garantir que o cliente obtenha o máximo de benefícios com o produto ou serviço adquirido. Ele cuida da implantação e visualiza oportunidades de produtos adicionais ou renovações de contrato. Bom, legal. Essa ideia que ele dá no livro do CS, né, do Customer Success, tá? Dessa pessoa que vai atender o cliente depois do fechamento do contrato, depois do fechamento do negócio, principalmente para quem trabalha com vendas complexas, de altos tickets, né, e de venda consultiva, ter uma pessoa que cuide do cliente e visualize novas oportunidades de revenda de produtos, de novos produtos, upsell para ele, tá? Tem que ser uma pessoa separada, não pode ser o vendedor. Ele sugere no livro, tem uma pessoa que vai cuidar do sucesso do cliente. Então, o teu produto, o teu serviço tem que ser um sucesso lá dentro. Teoricamente, esse cliente volta a comprar de você, ele indica outras pessoas. Plantação e visualiza oportunidades de produtos adicionais ou renovações de contrato. Exatamente. Diversas empresas têm dobrado ou até triplicado seu faturamento em meses, usando esse método. Criaram um fluxo contínuo de oportunidades através da especialização das funções do departamento de vendas. Espero que você consiga colocar essa lógica em prática e crescer mais que seus concorrentes. Fechou, galera? Show de bola. Então, esse é o react aí do Receita Previsível, tá? Então, o livro tá aqui, ó. Esse é o nome do livro, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do react. Quis te passar aí todas as informações, assim, os comentários principais em relação ao livro. O livro é bem mais completo do que esse resumo, tá? Lógico, tem muito mais informações lá dentro, quase uma bíblia de vendas, né? Essa é a grossura dele. Então, e esse aqui, ó, é assinado pelo cara, tá? Ó lá, tem a assinatura do cara. Olha lá, o Aaron Ross já foi meu professor num evento. Olha lá, assinatura dele, Aaron Ross, tá? Então, assim, quis fazer os comentários principais, mas o livro ele
ele aborda muitos outros detalhes importantes, até de como escrever um e-mail, quais são os melhores horários de prospecção que ele visualizou lá atrás, quando ele executou essa estratégia de prospecção via cold e-mail, tá? Esse resumo do pipeline, ele acabou não falando de cold e-mail, que é como escrever um e-mail frio. Como é que eu prospecto via e-mails, tá? Quais são as sequências que eu tenho que enviar para o cliente? Então, lá dentro do livro tem muito mais detalhes aqui do que o resumo do pessoal da Pipeline, que é muito bom, tá? Mas lógico, eles precisam compilar ali em 6 minutos um livro que é enorme, tá bom? Então, convido vocês, né? Leiam o livro, faz muita diferença no dia a dia. Se você é de vendas, se você é gestor de vendas, se você é proprietário, dono de empresa, autônomo, é obrigação você ler esse livro, principalmente se você trabalha com venda consultiva. Principalmente se você trabalha com venda consultiva, aí é obrigação você ler. Você não pode, né, numa roda de conversa aí da área de vendas, não pode deixar de falar de um livro desse. Fechou? Então, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo para a gente espalhar esse vídeo para várias outras pessoas. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que você já conhecia, que você já utiliza na sua empresa para ajudar outras pessoas também na parte de incentivo, né? Incentivar outras pessoas além do livro. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo. Gostei muito, não gostei da parte tal, para a gente engajar, né, com outras pessoas também, beleza? Então aproveita, na parte de cima aqui do meu canal também tem algumas dicas bacanas aqui, tem outros vídeos de react que eu fiz um react também do livro Spin Selling, então dá uma procurada aqui no meu canal, tem o react lá do Spin Selling também, fechou? Beleza? Um abraço e te espero aí no próximo vídeo, um abração, tchau, tchau.